Ela salvou a empresa com seu talento e virou destaque no setor. O milionário a chamou no banheiro e a beijou sem aviso. Na semana seguinte, foi demitida e trocada pelo filho do dono. Mas ela jurou vingança e voltou para destruir todos eles. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Helena ajustou o crachá recém-impresso no bolso do blazer e respirou fundo antes de atravessar a catraca da metalúrgica Santos Ancia. O prédio administrativo, uma construção austera dos anos 80, emanava um ar de negligência tecnológica que ela reconheceu instantaneamente. Monitores CRT antiquados ainda decoravam algumas mesas. Cables de rede expostos serpenteavam pelo teto e uma impressora matricial ruidosa denunciava que o tempo havia parado naquele lugar. Andressa, a coordenadora de RH, que a recebera minutos antes, guiava-a pelos corredores enquanto tagarelava sobre os benefícios da empresa. Helena apenas assentia, sua mente já mapeando as vulnerabilidades digitais evidentes em cada esquina. Não era à toa que haviam sofrido um ataque cibernético devastador 3 semanas atrás. E aqui está o seu novo lar, anunciou Andressa, abrindo a porta de uma sala no subsolo. O ambiente claustrofóbico era dominado por servidores zumbindo e monitores piscando códigos de erro. 3 homens de diferentes idades levantaram os olhos das telas, suas expressões variando entre curiosidade e ceticismo. Pessoal, esta é a Helena Campos, nossa nova analista de sistemas temporária. Ela vai ajudar na reestruturação da rede depois do incidente. Andressa hesitou na última palavra, como se ela própria quisesse esquecer o caos das últimas semanas. Ricardo, o coordenador da equipe de TI, um homem nos seus 40 anos, com óculos de armação grossa e postura defensiva, foi o primeiro a se manifestar. Bem-vinda. Pode usar aquela estação ali no canto. Estamos tentando recuperar alguns backups corrompidos, se puder dar uma olhada. Helena assentiu, já antecipando que aquela seria apenas a ponta do iceberg. Enquanto instalava seu notebook na mesa designada, observou discretamente a dinâmica da equipe. Além de Ricardo, havia Marco, um programador sênior de aparência cansada que mal ergueu os olhos para cumprimentá-la, e Felipe, o mais jovem, que não escondia seu desconforto com a presença feminina no ambiente tradicionalmente masculino. As primeiras horas foram dedicadas a um diagnóstico silencioso. Helena mergulhou no código, navegando pela infraestrutura precária como uma arqueóloga digital. Cada linha de programação revelava anos de remendos improvisados, atualizações negligenciadas e brechas de segurança alarmantes. Mas foi ao acessar os logs de produção que ela percebeu a verdadeira dimensão do problema. A metalúrgica Santos Ancia não era apenas uma empresa defasada tecnologicamente, era um gigante industrial operando às cegas. 3 plantas fabris funcionavam de forma praticamente independente, sem sincronização real de dados. Pedidos eram processados manualmente, estoques eram controlados por planilhas desconexas, e a logística dependia mais da experiência dos funcionários do que de qualquer sistema inteligente. Durante o almoço, sentada sozinha no refeitório industrial, Helena rabiscou as primeiras linhas do que seria sua verdadeira missão. Não se tratava apenas de consertar o que estava quebrado, era preciso revolucionar. Em seu notebook, começou a desenvolver o protótipo de uma plataforma que unificaria todos os sistemas da empresa, criando um organismo digital coeso e inteligente. À tarde, quando Ricardo solicitou um relatório de progresso, ela apresentou apenas o básico. Alguns backups recuperados, firewalls reconfigurados, patches de segurança instalados. Guardou para si o projeto que começava a tomar forma em seu computador pessoal, desenvolvido nas horas extras e alimentado por anos de experiência em grandes sistemas. No fim do expediente, enquanto a maioria dos funcionários se apressava para deixar o prédio, Helena permaneceu. Seus dedos dançavam sobre o teclado, construindo a estrutura fundamental do que seria seu maior projeto. As luzes do escritório se apagaram automaticamente às 19 horas, deixando apenas o brilho de sua tela iluminando a determinação em seu rosto.
Foi quando a porta se abriu inesperadamente. Ainda por aqui. A voz grave e carismática fez Helena se sobressaltar. Na soleira, um homem alto de terno impecável a observava com interesse. Gabriel Santos. Ele se apresentou, CEO da empresa. Não costumamos ver tanta dedicação no primeiro dia. Helena fechou rapidamente as janelas de seu projeto pessoal. Apenas tentando entender melhor a estrutura da rede, respondeu com cautela. Gabriel se aproximou, seu perfume caro preenchendo o ambiente. Fascinante, comentou olhando para as linhas de código ainda visíveis na tela. Sabe, Helena, estamos precisando de pessoas com essa iniciativa. Alguém que enxergue além do óbvio. Seus olhares se cruzaram por um momento denso de significados não ditos. Helena sentiu um arrepio involuntário, uma mistura de alerta e atração que ela prometera a si mesma evitar após seu último relacionamento. Desastroso. Gabriel sorriu, um gesto que parecia calculado para causar exatamente aquele efeito. Não fique até muito tarde, ele disse antes de sair. Amanhã será um novo dia. Sozinha novamente, Helena respirou fundo e voltou ao seu código. Não estava ali para impressionar ninguém, muito menos para se envolver em jogos de poder. Tinha uma missão clara: transformar aquele caos digital em algo extraordinário e, secretamente, provar para si mesma que ainda era capaz de grandes feitos. Lá fora, o céu já estava completamente escuro e as luzes das fábricas cintilavam como estrelas industriais. Helena continuou programando, cada linha de código sendo um tijolo na construção de sua redenção profissional. Mal sabia ela que estava prestes a criar algo que mudaria não apenas a empresa, mas sua própria vida de maneiras que jamais poderia imaginar. As semanas seguintes fluíram num ritmo frenético para Helena. Durante o dia, ela executava as tarefas designadas por Ricardo com eficiência metódica, recuperando sistemas e fortalecendo a segurança básica da rede. Mas era durante as noites, sozinha em seu apartamento, que sua verdadeira obra tomava forma. O sistema que estava desenvolvendo ia muito além de uma simples atualização tecnológica. Era uma teia digital inteligente que se estenderia por todos os setores da metalúrgica Santos Ancia, aprendendo, adaptando-se e otimizando cada aspecto da operação. Nas primeiras horas da manhã, enquanto seu café esfriava intocado, Helena implementava algoritmos de machine learning que permitiriam ao sistema prever falhas antes que ocorressem. Você parece cansada, observou Marco durante uma pausa para café. Era a primeira vez que o programador sênior demonstrava algum interesse em conversar. Helena deu de ombros, sorvendo seu café extra forte. Nada que uma boa noite de sono não resolva, respondeu, evitando mencionar que suas noites eram dedicadas ao desenvolvimento secreto. Sabe, Marco continuou baixando a voz, já trabalhei em várias empresas do setor, mas nunca vi uma tão resistente a mudanças quanto esta. Ricardo está há 15 anos no cargo, fazendo as coisas do mesmo jeito. O Felipe é sobrinho dele, conseguiu a vaga por indicação, e eu, bem, aprendi a não sugerir muitas inovações. Helena absorveu a informação em silêncio. Aquilo explicava muito sobre a cultura estagnada do departamento, mas também confirmava que sua estratégia de desenvolvimento discreto era a mais adequada. Às vezes, ela respondeu cuidadosamente, é melhor construir as fundações antes de anunciar a reforma. Naquela tarde, uma pane no sistema de controle de estoque da Fábrica 2 criou o caos. Caminhões ficaram retidos, a produção atrasou e Ricardo entrou em pânico. Helena observou a movimentação frenética da equipe, tentando resolver o problema com as ferramentas antiquadas disponíveis. Era sua chance. Posso tentar algo diferente? Ela sugeriu, após 2 horas de tentativas frustradas. Ricardo, exausto e sem alternativas, apenas acenou afirmativamente. Helena então implementou um módulo básico de seu sistema, disfarçado como uma solução emergencial. Em minutos, os dados foram recuperados e sincronizados. Impressionante! A voz de Gabriel soou atrás dela. O CEO havia descido pessoalmente para acompanhar a crise. Como conseguiu resolver tão rápido? Helena sentiu o perfume dele novamente, mais próximo desta vez.
Apenas uma abordagem diferente na estrutura de dados, ela simplificou, consciente dos olhares da equipe sobre eles. Gostaria de me explicar melhor durante o jantar? Gabriel propôs, seu tom casual mal disfarçando o interesse. Helena sentiu o estômago revirar. Parte dela queria aceitar. Gabriel era indubitavelmente atraente, e sua posição de poder tinha um magnetismo inegável. Mas as cicatrizes de seu último relacionamento ainda estavam muito frescas. Agradeço o convite, ela respondeu com firmeza profissional. Mas preciso finalizar alguns processos hoje. Gabriel sorriu, claramente não acostumado a recusas. Fica para a próxima então, ele disse, mas seu tom sugeria que não desistiria facilmente. Após o incidente, Helena percebeu uma mudança sutil na dinâmica da equipe. Marco começou a se aproximar mais, oferecendo insights valiosos sobre a infraestrutura antiga. Felipe, embora ainda distante, passou a tratá-la com um respeito receoso. E Ricardo, surpreendentemente, começou a solicitar sua opinião em decisões técnicas. Aproveitando essa abertura, Helena começou a implementar discretamente mais módulos de seu sistema. Cada nova funcionalidade era apresentada como uma solução pontual para problemas específicos. Aos poucos, sua criação se entranhava no DNA digital da empresa, como um organismo simbiótico crescendo nas sombras. Uma noite, enquanto finalizava uma nova função de otimização logística, Helena recebeu uma mensagem no celular. Era Gabriel. Ainda trabalhando até tarde? Talvez possamos discutir suas ideias para a empresa em um ambiente mais informal. Ela ignorou a mensagem, mas não pôde ignorar o calor que subiu pelo seu pescoço. O CEO estava claramente interessado em mais do que suas habilidades técnicas. Marco, que também havia ficado até mais tarde, notou sua inquietação. O Gabriel tem essa fama, ele comentou casualmente, de se interessar por funcionárias promissoras. Geralmente não termina bem para elas. Helena agradeceu mentalmente o aviso velado, embora algo em seu tom sugerisse uma história pessoal não contada. Voltando sua atenção ao código, Helena reforçou sua determinação. Não estava ali para reviver dramas pessoais ou se envolver em jogos de poder. Seu sistema estava crescendo, aprendendo, evoluindo. Em breve, seria grande demais para ser ignorado ou apropriado por outros. Era sua criação, sua redenção, sua prova de competência. No monitor, linhas de código se multiplicavam como um DNA digital em evolução. Helena sorriu para si mesma, antecipando o momento em que sua criação finalmente emergiria das sombras. Mas, por enquanto, continuaria construindo, em silêncio, fortalecendo cada conexão, cada algoritmo, cada protocolo de segurança. O poder verdadeiro, ela sabia, não estava em títulos ou cargos. Estava no controle silencioso dos sistemas que faziam tudo funcionar. 3 meses se passaram e a metalúrgica Santos Ancia experimentava uma transformação silenciosa. O sistema desenvolvido por Helena já controlava discretamente 60% das operações, embora poucos soubessem a verdadeira extensão de sua influência. As 3 fábricas antes desconectadas agora operavam em perfeita sincronia, como uma orquestra digital regida por algoritmos invisíveis. A mudança mais notável estava nos números. A produtividade aumentou 30%, as paradas técnicas reduziram drasticamente e os erros logísticos tornaram-se praticamente inexistentes. O setor financeiro não conseguia explicar a súbita eficiência, atribuindo o sucesso a uma misteriosa otimização de processos. Numa manhã particularmente agitada, Helena observava seus monitores com satisfação contida. Seu sistema acabara de prevenir automaticamente uma falha crítica na linha de produção da Fábrica 3, redirecionando o fluxo de trabalho sem qualquer intervenção humana. Era a primeira vez que o módulo de inteligência preditiva atuava de forma totalmente autônoma. Impressionante, não é? A voz de Marco a surpreendeu. Ele se aproximou de sua estação, olhando com genuíno interesse para as telas de monitoramento. A forma como tudo simplesmente funciona agora. Seu tom sugeria que ele começava a entender a verdadeira natureza
das mudanças. Helena hesitou por um momento antes de responder. Marco havia se tornado um aliado silencioso nas últimas semanas, cobrindo suas costas em reuniões e oferecendo insights valiosos sobre a cultura da empresa. É apenas questão de ter as ferramentas certas, ela respondeu diplomaticamente. Ferramentas que você criou. Marco baixou ainda mais a voz. Não sou ingênuo, Helena. Venho observando o código há semanas. É brilhante e assustador. Ele fez uma pausa significativa. Ricardo ainda não percebeu, mas o Felipe está desconfiado. Ele tem vasculhado os logs do servidor tentando entender como tudo está funcionando. A informação acendeu um alerta em Helena. Felipe, com sua lealdade dividida entre o tio e suas próprias ambições, poderia ser um problema. Ela precisava ser mais cuidadosa. Obrigada pelo aviso, murmurou, já planejando implementar camadas adicionais de ofuscação no código. Naquela tarde, uma notificação inesperada surgiu em sua tela. Convocação para reunião com a diretoria. Seu coração acelerou levemente, enquanto subia ao último andar do prédio administrativo. A sala de reuniões era um ambiente imponente, com janelas do chão ao teto, oferecendo uma vista panorâmica das 3 fábricas. Gabriel já estava lá, junto com outros 3 diretores que ela nunca havia encontrado pessoalmente. Helena, bom que você pôde vir. O CEO sorriu, indicando uma cadeira ao seu lado. Estávamos justamente discutindo os resultados extraordinários dos últimos meses. Por 2 horas, Helena assistiu à apresentação dos números, gráficos e projeções. Cada slide confirmava o sucesso de sua criação, embora ninguém ali soubesse exatamente como tudo estava funcionando. Gabriel periodicamente lançava olhares em sua direção, mesclando admiração profissional com algo mais pessoal. O que nos leva ao motivo desta reunião, anunciou finalmente o diretor financeiro. Queremos oficializar sua posição como gerente de tecnologia e inovação. Ricardo continuará coordenando a equipe de TI, mas você responderá diretamente à diretoria. Proposta era tentadora, mas Helena percebeu as implicações políticas. Uma promoção significava mais visibilidade, mais escrutínio sobre seu trabalho. É uma honra, ela respondeu cuidadosamente, mas preciso de algumas garantias sobre autonomia técnica e recursos. Gabriel interviu rapidamente. Terá carta branca para implementar as mudanças que julgar necessárias. Inclusive, ele sorriu de forma conspiratória. Podemos discutir os detalhes durante um jantar. Para celebrar sua promoção, é claro. Helena manteve sua expressão profissional, ignorando o duplo sentido. Prefiro estabelecer tudo formalmente primeiro. Podemos agendar outra reunião para definir os parâmetros técnicos? Sua resposta causou um leve desconforto na sala, mas Gabriel apenas assentiu, seu sorriso vacilando por um segundo. De volta à sua estação, Helena encontrou Marco aguardando ansiosamente. E então? Ele perguntou assim que ela se sentou. Ela explicou brevemente a situação, omitindo as investidas de Gabriel. Marco franziu a testa, preocupado. Cuidado, ele advertiu. Promoções aqui geralmente vêm com um preço, principalmente quando o Gabriel está pessoalmente interessado. Naquela noite, sozinha em seu apartamento, Helena trabalhou até tarde implementando novas camadas de segurança em seu sistema. Criou registros falsos, pistas falsas e documentação enganosa. Qualquer um que tentasse entender o funcionamento real do código se perderia em um labirinto de informações contraditórias. Seu celular vibrou com outra mensagem de Gabriel. A promoção é apenas o começo. Você pode ir muito mais longe aqui. Que tal discutirmos seu futuro na empresa amanhã? Conheço um ótimo restaurante italiano. Helena olhou longamente para a mensagem antes de arquivá-la sem responder. No monitor, seu sistema continuava funcionando perfeitamente. Cada linha de código uma prova silenciosa de sua competência. Ela não precisava de jantares ou favores para provar seu valor. Seu trabalho falava por si só. Enquanto finalizava as alterações no código, uma notificação do sistema capturou sua atenção. Felipe havia tentado acessar diretórios restritos nos últimos minutos. Helena sorriu levemente.
Suas novas medidas de segurança já estavam funcionando, redirecionando discretamente qualquer tentativa de investigação para becos sem saída. O relógio marcava quase meia-noite, quando ela finalmente decidiu encerrar o dia. Amanhã seria um novo capítulo em sua história na empresa, e ela precisava estar preparada. Sua criação estava crescendo, evoluindo, tornando-se indispensável. Agora era questão de tempo até que todos percebessem exatamente o quanto dependiam dela, tanto do sistema quanto de sua criadora. A notícia da promoção de Helena se espalhou rapidamente pela empresa, provocando reações diversas. No departamento de TI, o ambiente tornou-se eletricamente tenso. Ricardo mantinha um silêncio diplomático, mas sua postura rígida denunciava o desconforto com a nova estrutura hierárquica. Felipe, por outro lado, não fazia questão de esconder sua insatisfação, lançando olhares hostis sempre que cruzava com Helena nos corredores. "Precisamos conversar." Marco a abordou durante o intervalo do almoço, guiando-a até um canto isolado do refeitório. "Ouvi algo preocupante hoje de manhã. O filho do acionista majoritário está voltando dos Estados Unidos. Aparentemente, ele acabou de se formar em tecnologia e vai começar a trabalhar aqui." Helena sentiu um peso no estômago. Não era coincidência que isso acontecesse logo após sua promoção. "Quando ele chega?" perguntou, mantendo a voz controlada. "Segunda-feira," Marco respondeu, brincando nervosamente com o copo descartável. "E tem mais. Felipe está espalhando rumores sobre irregularidades no sistema. Disse que encontrou códigos suspeitos." A informação não surpreendeu Helena. Ela havia detectado diversas tentativas de Felipe de penetrar nas camadas mais profundas do sistema nos últimos dias, todas frustradas, graças às suas medidas de proteção. Mas rumores podiam ser tão perigosos quanto invasões reais. De volta à sua estação, Helena recebeu um e-mail de Gabriel marcando uma reunião para o final da tarde. O assunto era vago: alinhamento estratégico. Ela passou as horas seguintes fortalecendo ainda mais a segurança de seu sistema, criando backups ocultos e implementando protocolos de contingência. Às 17 horas em ponto, ela bateu à porta da sala de Gabriel. O CEO a recebeu com seu habitual sorriso carismático, mas havia algo diferente em seus olhos. Helena, ele começou indicando a cadeira à sua frente. "Você tem feito um trabalho excepcional aqui, realmente excepcional, mas precisamos alinhar algumas questões delicadas." Gabriel levantou-se, caminhando até a janela panorâmica. "Sabe, liderança não é apenas sobre competência técnica. É sobre relacionamentos, alianças, saber jogar o jogo corporativo." Ele se virou para encará-la. Sua resistência em socializar mais com a diretoria tem sido notada. Alguns interpretam isso como arrogância. Helena manteve sua expressão neutra, embora seu coração batesse mais rápido. "Meu foco tem sido entregar resultados", respondeu calmamente. "E os números falam por si só." Gabriel riu suavemente, aproximando-se de sua cadeira. "Ah, sim, os misteriosos números. Sabe que ninguém realmente entende como você conseguiu essa melhoria toda? Nem mesmo Ricardo consegue explicar completamente o funcionamento do sistema." Era uma ameaça velada e Helena a reconheceu imediatamente. Gabriel continuou, sua voz baixando um tom. "Segunda-feira receberemos um novo membro na equipe. Eduardo Santos, filho do Dr. Roberto, recém-formado em MIT, especialista em sistemas avançados. Gostaria que você o orientasse, mostrasse como tudo funciona." Helena sentiu seu estômago revirar. Então era isso. Queriam que ela entregasse os segredos de sua criação para o herdeiro da empresa. "Claro," ela respondeu diplomaticamente. "Ficarei feliz em ajudar no que for possível dentro dos protocolos de segurança que implementamos." Gabriel se inclinou sobre sua cadeira, seu perfume invadindo o espaço pessoal de Helena. "Você é brilhante, Helena, e muito atraente quando está na defensiva. Que tal discutirmos sua posição na empresa durante um jantar? Apenas nós dois, sem pressão corporativa." Foi a gota d'água. Helena se levantou, estabelecendo distância física.
Agradeço a consideração, Sr. Santos, mas mantenho minha preferência por manter nossas interações estritamente profissionais. Ela se dirigiu à porta, mas antes de sair acrescentou: e quanto ao sistema, ficarei feliz em supervisionar o trabalho do Sr. Eduardo dentro dos limites estabelecidos em meu contrato. De volta à sua sala, Helena encontrou um e-mail de Felipe para Ricardo, com cópia para diversos gestores. O assunto era inconsistências críticas no sistema. Anexo, havia um relatório detalhando supostas vulnerabilidades e códigos suspeitos. Helena sorriu levemente. O relatório estava repleto de conclusões equivocadas, baseadas nas pistas falsas que ela havia plantado. Marco apareceu em sua porta, preocupado. Viu o e-mail do Felipe. Isso é sério. Helena assentiu, sem desviar os olhos do monitor onde digitava rapidamente. Mais sério do que ele imagina, respondeu enigmaticamente. Em sua tela, linhas de código se multiplicavam, criando novas camadas de proteção e registros de autoria que se revelariam cruciais nos dias seguintes. O sol já se punha quando Helena finalmente desligou seu computador. No estacionamento, viu Gabriel saindo em seu carro importado, acompanhado de uma jovem do departamento comercial. A cena confirmou as advertências de Marco sobre o padrão de comportamento do CEO. Em seu apartamento, enquanto trabalhava em atualizações críticas do sistema, Helena recebeu uma última mensagem de Gabriel. Você está escolhendo o caminho mais difícil. Não diga que não tentei ajudar. Ela arquivou a mensagem junto com as outras evidências que poderiam ser úteis no futuro. Seu sistema continuava funcionando perfeitamente, cada engrenagem digital girando em harmonia. Helena sabia que uma tempestade se aproximava, mas estava preparada. Tinha construído não apenas um sistema, mas uma fortaleza digital. E se alguém tentasse tomá-la dela, descobriria que ela havia previsto cada movimento muito antes do jogo começar. A chegada de Eduardo Santos à metalúrgica Santos, Hansia, foi marcada por um alvoroço discreto, mas significativo. Alto, bem vestido e com um MBA recém-concluído no MIT, o filho do acionista majoritário carregava consigo uma aura de autoridade natural que seu cargo recém-criado de diretor de inovação tecnológica apenas reforçava. Helena observou sua chegada da janela de sua nova sala, um espaço conquistado com sua recente promoção. Eduardo atravessava o estacionamento em seu Tesla último modelo, cumprimentando funcionários com um sorriso ensaiado. Ela reconheceu imediatamente o tipo. Herdeiro preparado desde o berço para assumir o comando, mas sem a experiência prática que só o tempo no campo de batalha proporciona. Ele já pediu acesso total ao sistema, Marco informou, entrando em sua sala sem bater. Era uma das poucas pessoas com esse privilégio. Ricardo acabou de me passar a solicitação, assinada pelo próprio Dr. Roberto. Helena sentiu seu estômago contrair. Dr. Roberto, pai de Eduardo e acionista majoritário, raramente se envolvia em questões operacionais. Interessante, ela respondeu, mantendo o tom neutro enquanto seus dedos voavam pelo teclado, implementando rapidamente novas camadas de segurança. Vamos dar a ele exatamente o que pediu. Acesso total à interface. Administrativa. Marco ergueu uma sobrancelha, conhecendo-a bem o suficiente para saber que havia mais naquela história. A primeira reunião com Eduardo foi marcada para aquela tarde. Helena aproveitou as horas intermediárias para preparar uma apresentação meticulosamente elaborada, complexa o suficiente para impressionar, mas com informações cuidadosamente selecionadas para não revelar o verdadeiro coração de seu sistema. Impressionante estrutura, Eduardo comentou durante a apresentação, seus olhos verdes fixos na tela, onde Helena demonstrava os painéis de controle. Mas me parecem interfaces padrão de mercado. Onde está a inovação real? Havia um tom de desafio em sua voz que não passou despercebido. Helena sorriu serenamente. A inovação está nas camadas mais profundas, Sr. Santos. O que vemos aqui é apenas a ponta do iceberg. Ela fez uma pausa calculada.
Posso demonstrar algumas funcionalidades avançadas, se desejar, mas precisarei de algumas semanas para preparar a documentação adequada. Eduardo inclinou-se para a frente, seu perfume caro preenchendo o ambiente. Não será necessário. Já tenho acesso administrativo, posso explorar por conta própria. Seu sorriso era cordial, mas seus olhos transmitiam uma mensagem clara. Ele estava no comando agora. Naquela noite, muito depois do expediente normal, Helena monitorava atentamente as tentativas de Eduardo de navegar pelo sistema. Como previsto, ele estava tentando acessar as camadas mais profundas do código. O que encontrava, no entanto, eram apenas as trilhas que ela havia cuidadosamente preparado. Um labirinto de funcionalidades aparentemente importantes, mas que, na verdade, serviam apenas como cortina de fumaça. Você não vai acreditar. A PIN Symbols. Mensagem de Marco piscou em seu celular por volta das 22 horas. Eduardo acabou de contratar uma consultoria externa de segurança. Eles começam amanhã. Helena sorriu para si mesma. Já esperava por isso. Seu sistema estava preparado para qualquer tipo de auditoria. Na manhã seguinte, a empresa amanheceu diferente. Uma equipe de consultores técnicos ocupava uma sala, especialmente preparada no terceiro andar. Helena os observou discretamente durante o café da manhã. Profissionais experientes, a julgar por sua postura e equipamentos. O desafio seria interessante. Helena? A voz de Gabriel a surpreendeu. Na copa. Podemos conversar um minuto? Ela o seguiu até uma sala de reuniões vazia, mantendo distância profissional. Eduardo me mostrou alguns relatórios preliminares sobre o sistema. Ele começou, seu tom estranhamente hesitante. Há preocupações sobre a transparência da estrutura. Preocupações infundadas. Helena respondeu calmamente. O sistema está funcionando perfeitamente, como os resultados demonstram. Se há dúvidas técnicas, estou à disposição para esclarecê-las dentro dos protocolos de segurança estabelecidos. Gabriel se aproximou baixando a voz. Você não está entendendo, Helena. Eduardo não é apenas mais um diretor. Ele é o futuro da empresa e está questionando a legitimidade do seu trabalho. Havia um tom de advertência em sua voz que a fez gelar por dentro. Entendo perfeitamente, Sr. Santos, ela respondeu dirigindo-se à porta. Mas talvez vocês é que não estejam entendendo a verdadeira natureza do que construí aqui. Antes de sair, acrescentou. E sugiro que documentem bem todas as decisões tomadas daqui para frente, por precaução. De volta à sua sala, Helena encontrou uma notificação em seu e-mail. Eduardo havia agendado uma reunião extraordinária com a diretoria para a próxima semana. O assunto: reestruturação do Departamento de Tecnologia. Anexo: um relatório preliminar da consultoria externa, apontando supostas vulnerabilidades no sistema. Marco entrou em sua sala pálido. Helena, eles estão tentando assumir o controle total. Eduardo já está montando sua própria equipe. Ela assentiu, surpreendentemente calma. Eu sei. E é exatamente o que eu esperava que fizessem. Enquanto o sol se punha sobre as fábricas, Helena trabalhava intensamente em seu computador. Seu sistema, sua criação, continuava funcionando perfeitamente, invisível em sua complexidade real. Os auditores podiam vasculhar cada linha de código aparente, jamais encontrariam o verdadeiro coração da máquina, porque ela havia construído não apenas um sistema, mas um reflexo digital de si mesma. Adaptável, resiliente e, acima de tudo, impossível de ser controlado por quem não compreendesse sua verdadeira natureza. A semana que antecedeu a reunião extraordinária foi uma dança silenciosa de poder e estratégia. Helena observava, através dos logs de seu sistema, as tentativas cada vez mais agressivas da equipe de auditoria de mapear a estrutura completa de sua criação. Era como assistir a um grupo de arqueólogos tentando escavar um terreno falso, enquanto o verdadeiro tesouro repousava seguro em outro local. Eles estão ficando frustrados, Marco comentou durante um almoço rápido. Ouvi 2 auditores discutindo no corredor. Dizem que o código parece se modificar sozinho, que cada vez que voltam a examinar uma seção, ela está diferente. Helena escondeu um sorriso por trás de sua xícara de café. Seu sistema de automodificação
estava funcionando exatamente como planejado. Eduardo, por sua vez, tornou-se uma presença constante no departamento de TI, sempre acompanhado por Felipe, que agora atuava como uma espécie de assistente não oficial. Ele passava horas analisando relatórios e fazendo perguntas técnicas cada vez mais específicas. Senhorita Campos, ele a abordou numa tarde, sua voz educadamente tensa. Notamos alguns padrões interessantes no tráfego de dados entre as fábricas. Você poderia explicar por que o sistema às vezes parece tomar decisões autônomas sem registro no Log Principle? Helena manteve sua expressão neutra enquanto respondia. O sistema possui algoritmos de otimização que operam dentro de parâmetros predefinidos, Sr. Santos. Todos os registros estão disponíveis, embora alguns requeiram níveis específicos de acesso por questões de segurança. Níveis de acesso que, curiosamente, apenas você possui. Eduardo observou, seu sorriso não alcançando os olhos. Isso me parece um risco operacional significativo, não acha? Ao seu lado, Felipe assentiu enfaticamente, mal contendo sua satisfação. A tensão no ambiente atingiu seu ápice na manhã da reunião extraordinária. Helena chegou cedo, encontrando sua sala revirada. Alguém havia estado ali durante a noite, vasculhando seus arquivos. Uma rápida verificação em seu sistema revelou tentativas frustradas de acesso aos servidores principais usando credenciais clonadas. Eles estão desesperados, Marco sussurrou, mostrando-lhe fotos em seu celular. Trouxeram mais equipamentos. Ontem à noite, estão tentando fazer engenharia reversa do sistema inteiro. Helena permaneceu calma, verificando discretamente se seus backups externos continuavam seguros. A sala de reuniões estava lotada quando Helena entrou. Além da diretoria completa, Eduardo havia convocado sua equipe de auditores e alguns consultores externos. Dr. Roberto Santos, uma figura imponente que raramente participava de reuniões operacionais, ocupava a cabeceira da mesa. Gabriel, sentado ao seu lado, parecia estranhamente tenso. Eduardo iniciou a apresentação com um ataque direto. Após análise aprofundada, identificamos sérios problemas estruturais no atual sistema. A falta de transparência, documentação inadequada e, mais preocupante, indícios de códigos automodificantes que podem comprometer a segurança da operação. Os auditores apresentaram seus relatórios, repletos de gráficos e termos técnicos impressionantes. Felipe contribuiu com sua própria análise, destacando supostas vulnerabilidades críticas. Helena observava tudo em silêncio, sua expressão serena desconcertando visivelmente Eduardo. Em resumo, Eduardo concluiu, recomendo fortemente uma reestruturação completa do departamento. Precisamos substituir o atual sistema por uma solução mais controlável. Seus olhos se fixaram em Helena ao pronunciar a última palavra. Dr. Roberto, que havia permanecido em silêncio até então, pigarreou suavemente. E quanto aos resultados? Os números dos últimos meses são impressionantes. Eduardo rapidamente interveio. Justamente por isso, pai. Imagina o potencial com um sistema propriamente estruturado e documentado. Foi então que Helena finalmente se manifestou, sua voz calma cortando a tensão da sala. Senhores, permitem-me uma demonstração? Sem esperar resposta, ela conectou seu laptop ao projetor. O que vocês estão vendo agora é apenas a interface superficial do sistema. O verdadeiro coração da operação é algo muito mais sofisticado. Por 30 minutos, ela conduziu uma apresentação técnica impecável, revelando camadas de complexidade que deixaram os auditores boquiabertos. Demonstrou como seu sistema não apenas controlava a produção, mas aprendia e se adaptava em tempo real, antecipando problemas e otimizando processos de formas que nenhum sistema convencional poderia replicar. E o mais importante, ela concluiu, todo o desenvolvimento está meticulosamente documentado, incluindo os e-mails onde o Sr. Gabriel Santos reconheceu explicitamente minha autoria intelectual e prometeu formalizar os direitos sobre o sistema. Gabriel empalideceu visivelmente. Sugiro, Helena continuou, sua voz ainda mais suave,
que, antes de qualquer decisão sobre reestruturação, consideremos as implicações legais e operacionais. Afinal, substituir um sistema deste porte, especialmente um com proteções de propriedade intelectual pendentes, poderia ser complicado. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Dr. Roberto olhava atentamente para Helena, uma expressão de interesse genuíno em seu rosto. Eduardo parecia ter sido atingido por um balde de água fria, enquanto Felipe afundava em sua cadeira, subitamente muito interessado em seus próprios sapatos. Interessante. Dr. Roberto finalmente falou, um leve sorriso brincando em seus lábios. Muito interessante mesmo. Senhorita Campos, gostaria de continuar esta conversa em meu escritório? Acho que temos muito a discutir sobre o futuro da empresa. Seu olhar percorreu a sala, detendo-se brevemente em Eduardo e Gabriel. E sobre algumas mudanças necessárias na gestão. O escritório particular de Dr. Roberto Santos ocupava todo o último andar do prédio administrativo. Era um ambiente imponente, decorado com móveis clássicos e uma impressionante coleção de arte moderna. Helena observou através das janelas do piso ao teto as 3 fábricas funcionando em perfeita sincronia sob o comando silencioso de seu sistema. Sabe, senhorita Campos, Dr. Roberto começou, servindo-se de um café enquanto indicava uma poltrona para Helena. Passei as últimas semanas estudando cada relatório de produtividade, cada indicador de desempenho. Os números são simplesmente extraordinários. Ele fez uma pausa, seus olhos perspicazes avaliando-a. Mas não foram os números que me impressionaram, foi a elegância da solução. Helena manteve-se em silêncio, permitindo que ele continuasse. Dr. Roberto caminhou até sua mesa pegando uma pasta. Antes de assumir o controle da Metalúrgica Santos, eu era engenheiro de sistemas. Fiz minha fortuna desenvolvendo soluções industriais nos anos 80. Ele sorriu, um brilho de reconhecimento em seus olhos. Por isso, quando Eduardo começou a questionar seu sistema, decidi fazer minha própria investigação. Ele abriu a pasta, revelando páginas de análises técnicas detalhadas. Seu código é uma obra de arte, senhorita Campos. A forma como você criou camadas de proteção, como implementou a inteligência adaptativa, é brilhante. Mas sabe o que mais me impressionou? Ele inclinou-se para a frente. A forma como você documentou tudo preparando-se para este momento. O senhor examinou o código pessoalmente. Helena constatou, uma nova compreensão surgindo. Dr. Roberto assentiu, um sorriso satisfeito em seu rosto. E encontrei suas assinaturas digitais em cada componente crítico, incluindo timestamps, que provam que o desenvolvimento começou antes mesmo de sua contratação. Helena relaxou levemente em sua poltrona. Finalmente estava conversando com alguém que realmente entendia o que ela havia criado. O sistema nasceu de um projeto pessoal, ela explicou. Quando vi a situação da empresa após o ataque cibernético, percebi que poderia adaptá-lo e expandi-lo. E criar algo revolucionário. No processo, Dr. Roberto completou. Mas agora precisamos discutir o futuro. Ele levantou-se caminhando até a janela. Eduardo é meu filho e eu o amo, mas ele ainda tem muito a aprender sobre liderança e inovação. Gabriel. Ele fez uma pausa, seu tom endurecendo. Gabriel me decepcionou em vários níveis. Voltando-se para Helena, Dr. Roberto assumiu uma postura mais formal. Tenho uma proposta para você, não como funcionária, mas como parceira estratégica. A Metalúrgica Santos está prestes a dar um salto tecnológico e precisamos de sua visão para liderar esse processo. As horas seguintes foram dedicadas a uma intensa negociação. Dr. Roberto revelou planos de expansão internacional e a possível abertura de capital da empresa. O sistema de Helena seria a peça fundamental nessa estratégia, mas ele insistia que ela mantivesse os direitos intelectuais sobre a tecnologia. Quanto a Eduardo, Dr. Roberto comentou enquanto finalizavam. Os termos preliminares, ele assumirá a diretoria comercial. É onde ele realmente brilha. A tecnologia ficará sob sua responsabilidade direta, com autonomia total para montar sua própria equipe. Quando Helena finalmente deixou o escritório, já era noite. No corredor,
encontrou Marco aguardando ansiosamente. E então? Ele perguntou, incapaz de conter sua curiosidade. Helena sorriu pela primeira vez em semanas, sentindo-se verdadeiramente segura. Quanto você sabe sobre desenvolvimento de sistemas corporativos, Marco? No dia seguinte, a empresa amanheceu diferentes. Um comunicado oficial anunciava várias mudanças na diretoria. Gabriel estava sendo promovido a um cargo cerimonial sem poder real. Eduardo assumiria a diretoria comercial, focando em relações com clientes internacionais. E Helena era agora diretora de tecnologia e inovação, com status de sócia minoritária. Felipe foi o primeiro a solicitar transferência para outro departamento, sendo prontamente realocado para o suporte técnico básico. Ricardo, surpreendentemente, demonstrou alívio com as mudanças, admitindo que a pressão dos últimos meses havia sido insuportável. Durante a tarde, Helena conduziu sua primeira reunião como diretora. Marco, agora oficialmente seu vice-diretor, apresentou os planos iniciais para a expansão da equipe. O sistema continuava operando perfeitamente, mas agora seus segredos seriam gradualmente compartilhados com uma equipe cuidadosamente selecionada. Sabe o que é engraçado? Marco comentou enquanto revisavam currículos de potenciais candidatos. Todo mundo achava que você estava sendo paranoica com tanta documentação e proteção, mas você estava apenas jogando xadrez enquanto os outros jogavam damas. Helena sorriu observando através da janela de sua nova sala, muito maior que a anterior, as fábricas funcionando em perfeita harmonia. Não era paranoia, ela respondeu. Era experiência. Aprendi da maneira mais difícil que nosso trabalho é sempre tão valioso quanto nossa capacidade de protegê-lo. Seu celular vibrou com uma mensagem de Dr. Roberto. Reunião com investidores internacionais na próxima semana. Eles estão particularmente interessados em seu sistema. Prepare-se para impressioná-los. Helena respondeu com uma confirmação, simples, já antecipando os próximos movimentos. Em sua tela, o sistema pulsava com vida própria, cada linha de código uma prova de sua visão e perseverança. Mas agora, pela primeira vez desde que iniciara aquele projeto, ela não estava mais sozinha. Tinha aliados, reconhecimento e, mais importante, a liberdade para continuar inovando. A noite caía sobre as fábricas e as luzes automáticas se acendiam em sequência perfeitamente sincronizada, mais uma das pequenas magias de seu sistema. Helena permaneceu em sua sala, planejando os próximos passos. A batalha pelo reconhecimento estava vencida, mas a verdadeira revolução tecnológica estava apenas começando. A notícia da visita dos investidores internacionais provocou uma onda de agitação na metalúrgica Santos Encia. Os corredores zumbiam com especulações sobre uma possível abertura de capital, expansão internacional e, principalmente, sobre o sistema revolucionário que havia transformado a empresa em tempo recorde. Helena passou a semana preparando uma apresentação que revelaria apenas o suficiente para impressionar sem expor os segredos mais profundos de sua criação. Marco, sempre atento aos detalhes, ajudava a refinar cada demonstração, garantindo que o equilíbrio entre transparência e proteção fosse mantido. Os japoneses são especialmente interessados na forma como o sistema otimiza a produção. Dr. Roberto comentou durante uma reunião preparatória. E os alemães? Bem, eles querem entender como conseguimos reduzir o consumo de energia em 40%, mantendo a mesma capacidade produtiva. A nova posição de Helena como diretora e sócia minoritária trouxe mudanças sutis, mas significativas em sua rotina. Agora, ela participava das decisões estratégicas da empresa, seu conhecimento técnico influenciando diretamente o planejamento futuro. Eduardo, embora inicialmente resistente, começou a buscar sua opinião sobre questões comerciais que envolviam aspectos tecnológicos. Precisamos conversar. Gabriel a abordou num corredor, sua antiga confiança substituída por uma humildade forçada. Sobre o projeto internacional, Helena o interrompeu educadamente. Agende uma reunião com minha assistente, por favor.
Todos os assuntos estratégicos devem ser discutidos formalmente agora. Em sua nova equipe, formada após um rigoroso processo de seleção, Helena encontrou talentos promissores, jovens programadores ávidos por conhecimento e engenheiros experientes que reconheciam o potencial revolucionário do sistema. Cada novo membro passava por um programa de integração especialmente desenvolvido, aprendendo gradualmente os segredos da plataforma. É como uma escola de magia moderna, brincou Júlia, uma desenvolvedora recém-contratada, após descobrir como o sistema predizia e prevenia falhas antes mesmo que acontecessem. Cada dia descobrimos uma nova camada de complexidade. A semana da visita internacional finalmente chegou. O auditório principal da empresa foi transformado em um centro de demonstração tecnológica. Telas gigantes exibiam em tempo real o funcionamento sincronizado das 3 fábricas, enquanto gráficos e indicadores dançavam em perfeita harmonia. Impressionante, comentou Mr. Tanaka, CEO de um dos maiores conglomerados industriais do Japão, após a apresentação inicial. Mas me diga, Sr. Campos, como podemos ter certeza de que esse sistema continuará evoluindo? Tecnologia é algo que envelhece rapidamente. Helena sorriu, acionando uma nova visualização nos monitores. O que vocês estão vendo agora é apenas a versão 2.0 do sistema. Nossa equipe já está desenvolvendo a próxima geração, incorporando conceitos avançados de inteligência artificial e computação quântica. Dr. Roberto observava com evidente satisfação enquanto Helena conduzia a apresentação. Seu instinto estava correto. Ela não era apenas uma desenvolvedora brilhante, mas uma verdadeira visionária capaz de traduzir tecnologia complexa em valor tangível para a empresa. Durante o almoço com os investidores, Helena percebeu Eduardo a observando com uma expressão pensativa. Mais tarde, ele a procurou em sua sala. Eu devo desculpas, ele começou, surpreendendo-a. Estava tão focado em provar meu valor que não consegui reconhecer o verdadeiro potencial do que você criou. Tecnologia e gestão comercial precisam trabalhar em sintonia, Helena respondeu diplomaticamente. Sua experiência internacional será valiosa para a expansão que planejamos. Era uma oferta de paz profissional que Eduardo pareceu apreciar. No final daquela semana, os contratos preliminares foram assinados. A metalúrgica Santos Ancia se preparava para uma nova fase de crescimento global, impulsionada pela tecnologia revolucionária que Helena havia criado. Dr. Roberto, em um momento de reflexão, compartilhou sua visão. Você não apenas salvou esta empresa, Helena. Você a transformou em algo muito maior do que jamais imaginamos. Marco, comemorando discretamente com Helena após a partida dos investidores, expressou o que muitos pensavam. Sabe o que é mais incrível? Você conseguiu tudo isso sem abrir mão de seus princípios, sem se corromper pelo jogo de poder. Helena observou pela janela o pôr do sol tingindo de dourado as fábricas que seu sistema comandava. Lembrou-se dos dias difíceis no início, das noites em claro programando, das batalhas silenciosas que travou. Cada desafio, cada obstáculo havia contribuído para tornar não apenas seu sistema, mas ela própria, mais forte e resiliente. Em sua tela, uma notificação discreta piscou. O sistema acabava de implementar automaticamente uma otimização que economizaria milhões em custos operacionais. Era apenas mais um dia normal na nova era da metalúrgica Santos Ancia. Uma era que ela havia ajudado a criar, não apenas com código e algoritmos, mas com determinação, inteligência e, acima de tudo, integridade. Ainda temos muito trabalho pela frente, ela comentou com Marco, um sorriso confiante em seu rosto. Isso é apenas o começo. Seu sistema continuava evoluindo, aprendendo, crescendo. E agora, com uma equipe dedicada e o reconhecimento merecido, as possibilidades eram verdadeiramente infinitas. O sucesso da metalúrgica Santos Ancia começou a atrair atenção indesejada. 3 meses após a visita dos investidores internacionais, Helena descobriu tentativas sofisticadas de invasão em seu sistema. Não eram ataques comuns, eram investidas meticulosamente planejadas,
visando pontos específicos da arquitetura. Alguém está tentando replicar nosso sistema. Ela explicou durante uma reunião emergencial com o Dr. Roberto. Na tela de sua apresentação, gráficos mostravam padrões de tentativas de acesso que revelavam um conhecimento interno da estrutura. E o mais preocupante, eles parecem ter informações privilegiadas. Dr. Roberto franziu a testa, seus dedos tamborilando pensativamente sobre a mesa de mogno. Você acha que temos um vazamento interno? A pergunta pairou no ar como uma nuvem, pesada. Helena hesitou antes de responder, consciente das implicações de suas suspeitas. Os padrões de ataque sugerem que sim. Ela finalmente respondeu, projetando uma nova série de dados. Observem estas tentativas de acesso. Elas acontecem exatamente nos momentos de atualização do sistema, quando nossas defesas naturalmente baixam por alguns segundos. Marco, que acompanhava a reunião, completou. Apenas alguém com conhecimento profundo de nossa rotina de manutenção saberia esses horários específicos. Ele havia passado a noite anterior ajudando Helena a rastrear a origem dos ataques, seguindo trilhas digitais que serpenteavam por servidores em diversos países. A situação se complicou quando, na semana seguinte, uma empresa concorrente anunciou o desenvolvimento de um sistema revolucionário de gestão industrial. A descrição das funcionalidades era perturbadoramente similar ao que Helena havia criado. Precisamos agir rápido, Dr. Roberto determinou, convocando uma reunião com a equipe jurídica. Helena passou os dias seguintes fortalecendo ainda mais as defesas do sistema, implementando novas camadas de segurança e armadilhas digitais para identificar possíveis infiltrados. Foi durante uma dessas atualizações que ela encontrou algo intrigante. Pequenos fragmentos de código malicioso, tão bem camuflados que pareciam parte do sistema original. Alguém estava tentando criar uma porta dos fundos, uma entrada secreta, que permitiria acesso privilegiado. O código tem uma assinatura interessante, Marco comentou, analisando as linhas suspeitas. Lembra muito o estilo de programação que o Felipe usava. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Felipe havia sido transferido para o suporte técnico básico, mas ainda mantinha acesso a partes periféricas do sistema. Uma investigação discreta revelou que Felipe estava fazendo contatos suspeitos com empresas concorrentes. Suas comunicações, embora cuidadosamente codificadas, deixavam rastros digitais que Helena conseguiu rastrear. Mas havia mais. Alguns dos e-mails mencionavam um contato interno em posição estratégica. Temos que considerar a possibilidade de envolvimento em níveis mais altos, Helena explicou para Dr. Roberto em uma reunião privada. O veterano, empresário, ouviu atentamente, enquanto ela apresentava as evidências, seu rosto endurecendo a cada nova revelação. A investigação se expandiu discretamente. Helena implementou monitores especiais em cada nível de acesso, criando um mapa detalhado de quem acessava o que e quando. Os dados começaram a contar uma história perturbadora. Além de Felipe, havia mais alguém com acesso privilegiado tentando extrair informações críticas do sistema. Os acessos suspeitos acontecem principalmente durante a noite, Marco apontou, mostrando um padrão nos logs, e sempre dos computadores da diretoria comercial, o departamento que agora era comandado por Eduardo. Helena sentiu o peso da descoberta. Eduardo havia aparentemente aceitado sua nova posição, até mesmo buscando sua orientação em questões técnicas. Seria possível que sua cordialidade recente fosse apenas uma fachada? Precisamos de provas concretas, ela determinou, resistindo à tentação de tirar conclusões precipitadas. Vamos criar uma armadilha. Durante as noites seguintes, Helena e sua equipe mais confiável implementaram uma estratégia elaborada. Plantaram informações falsas em áreas específicas do sistema. Cada conjunto de dados marcado com assinaturas digitais únicas que permitiriam rastrear seu caminho caso fossem extraídas. A espera foi angustiante. Helena mal dormia, monitorando constantemente os acessos noturnos.
Sua criação, que havia se tornado o coração tecnológico da empresa, estava sob ataque não apenas externo, mas de pessoas que ela via todos os dias nos corredores. Numa quinta-feira, à noite, o sistema alertou sobre uma atividade suspeita. Alguém estava acessando exatamente as áreas onde as informações falsas haviam sido plantadas. Helena, que havia permanecido no escritório justamente esperando por esse momento, ativou os protocolos de rastreamento. O que ela descobriu fez seu coração acelerar. Os acessos vinham de um computador na diretoria comercial, mas o usuário logado não era Eduardo, era Gabriel. O ex-CEO, agora em posição apenas cerimonial, estava usando credenciais clonadas para acessar o sistema fora do horário comercial. Pegamos um, ela murmurou para si mesma, seus dedos voando sobre o teclado, enquanto documentava cada evidência. Mas sua experiência dizia que Gabriel não estava agindo sozinho. Havia um padrão maior se formando, uma conspiração que ameaçava não apenas seu sistema, mas todo o futuro da empresa. Enquanto a noite avançava, Helena continuou seu trabalho meticuloso de investigação. Seu sistema, como sempre, operava perfeitamente, mantendo as fábricas em funcionamento enquanto ela lutava nos bastidores para proteger sua integridade. Era uma batalha silenciosa, travada em linhas de código e logs de acesso, mas com consequências muito reais para todos os envolvidos. A descoberta das atividades noturnas de Gabriel foi apenas a ponta do iceberg. Na manhã seguinte, Helena chegou mais cedo que o habitual, determinada a desenrolar o novelo de conspirações que ameaçava sua criação. Em sua mesa, uma xícara de café intocada esfriava, enquanto ela analisava os padrões de acesso dos últimos meses. Você precisa ver isso. Marco irrompeu em sua sala, segurando seu tablet como se fosse uma bomba prestes a explodir. Acabei de descobrir uma série de e-mails deletados no servidor de backup. Helena projetou os documentos recuperados no monitor principal. E juntos, começaram a desvendar uma trama mais complexa do que haviam imaginado. Os e-mails revelavam uma rede de comunicações entre Gabriel, Felipe e executivos de empresas concorrentes. Mas o mais surpreendente era a menção frequente a reuniões em um endereço familiar. O mesmo restaurante italiano onde Gabriel costumava insistir em levar Helena para jantar. Ele estava tentando me manipular desde o início, Helena concluiu, sentindo uma mistura de raiva e alívio por ter sempre recusado aqueles convites. Cada investida pessoal era uma tentativa de conseguir informações sobre o sistema. Dr. Roberto foi imediatamente informado das descobertas. Em sua sala, o veterano empresário ouviu atentamente enquanto Helena apresentava as evidências. Mas ainda há algo que não se encaixa, ela explicou, projetando uma linha do tempo dos eventos. Os ataques mais sofisticados começaram depois que Gabriel perdeu o acesso administrativo. Alguém com conhecimento técnico avançado está ajudando. Como que para confirmar suas suspeitas, o sistema alertou sobre uma nova tentativa de invasão em andamento. Helena e Marco correram para a sala de servidores, onde encontraram uma surpresa. Eduardo estava lá, aparentemente realizando uma inspeção de rotina, fora de seu horário normal. Precisava verificar alguns números para uma apresentação, ele explicou, seu sorriso não alcançando os olhos. Helena notou que seu pendrive ainda estava conectado a uma das máquinas principais, exatamente onde o sistema havia detectado a tentativa de invasão. Claro, Helena respondeu, mantendo sua expressão neutra. Mas você sabe que todos os dados estão disponíveis através da interface normal, não é? Não há necessidade de acesso direto aos servidores. Eduardo retirou o pendrive apressadamente, murmurando algo sobre preferir dados brutos. De volta à sua sala, Helena e Marco analisaram os logs da tentativa de invasão. O código é sofisticado demais para o Eduardo, Marco observou. Ele pode ter formação em tecnologia, mas isso é trabalho de alguém com anos de experiência em segurança digital. A resposta veio de uma fonte inesperada. Júlia, a desenvolvedora recém-contratada, pediu para falar com Helena em particular. Acho que sei quem está ajudando eles. Ela começou nervosa. Lembra do líder da equipe de auditoria que o Eduardo trouxe? Eu o reconheci de um antigo emprego.
Ele é conhecido por serviços especiais para empresas concorrentes. As peças começaram a se encaixar. O auditor aparentemente havia permanecido na cidade após o fim oficial da consultoria. Helena rapidamente cruzou dados de acesso à rede com registros de câmeras de segurança, descobrindo que ele ainda visitava a empresa regularmente, sempre em horários incomuns. Eles formaram um pequeno grupo de sabotagem. Helena explicou para Dr. Roberto em uma reunião emergencial. Gabriel fornece seu conhecimento sobre a estrutura da empresa. Felipe usa seu acesso técnico básico para criar distrações, e o auditor trabalha com Eduardo, tentando quebrar as defesas do sistema. Dr. Roberto ouviu tudo em silêncio, seu rosto uma máscara de decepção e determinação. "Quanto tempo você precisa para reunir todas as evidências?" ele perguntou finalmente. Helena sorriu levemente. Era exatamente a pergunta que ela esperava. "Na verdade," ela respondeu abrindo seu laptop, "já tenho tudo documentado. Cada tentativa de acesso, cada comunicação suspeita, cada linha de código malicioso, inclusive..." Ela fez uma pausa dramática. Gravações das reuniões no restaurante italiano, gentilmente cedidas pelo proprietário, que é um velho amigo do Marco. O plano de contra-ataque foi meticulosamente elaborado. Helena implementou uma nova camada de segurança que parecia vulnerável, mas na verdade era uma armadilha elaborada. Qualquer tentativa de explorar essa falsa brecha desencadearia um protocolo especial, marcando permanentemente todos os dados acessados. "É como uma tinta invisível digital", ela explicou para sua equipe de confiança. "Quando eles tentarem vender as informações roubadas, poderemos provar exatamente de onde elas vieram." Marco acrescentou um toque especial ao plano, um pequeno script que transformaria qualquer tentativa de compilar o código roubado em um aviso legal automático. Enquanto a noite caía sobre as fábricas, Helena permaneceu em sua sala, monitorando os preparativos finais. Seu sistema continuava funcionando perfeitamente, agora ainda mais forte e protegido. Na tela, linhas de código dançavam em harmonia, cada uma parte de uma elaborada coreografia de segurança e inovação. "Eles realmente não entenderam, não é?" Marco comentou, trazendo café fresco para ambos. "Não perceberam que o verdadeiro valor do sistema não está no código, mas na visão por trás dele." Helena assentiu, observando as luzes das fábricas brilhando contra o céu noturno. Batalha ainda não havia terminado, mas ela estava preparada. Afinal, havia construído sua carreira transformando ameaças em oportunidades. A manhã começou com uma agitação incomum na metalúrgica Santos Encia. Uma importante empresa concorrente havia anunciado o lançamento de seu novo sistema de gestão industrial para a próxima semana. O timing não era coincidência. Helena sabia que era o resultado das informações que Gabriel e seus cúmplices haviam roubado. Eles morderam a isca. Ela comentou com Marco, observando a movimentação nervosa de Eduardo pelos corredores. O filho do dono havia passado a manhã inteira em ligações sussurradas, seu rosto alternando entre ansiedade e triunfo mal disfarçado. Helena havia preparado sua armadilha com precisão cirúrgica. Os dados que Gabriel e Eduardo conseguiram extrair continham um presente especial, um conjunto de algoritmos aparentemente revolucionários que, quando implementados, criariam uma dependência irreversível do sistema original. "É como um cavalo de Troia digital", ela explicou para Dr. Roberto em uma reunião privada. "Mas ao invés de destruir, ele apenas revela a verdade." O veterano empresário ouvia atentamente enquanto Helena detalhava seu plano. Um sorriso de admiração crescendo em seu rosto. A semana que antecedeu o lançamento do sistema concorrente foi tensa. Helena manteve sua rotina normal, participando de reuniões e supervisionando atualizações como se nada estivesse acontecendo. Mas nos bastidores, sua equipe monitorava cada movimento suspeito. "Gabriel acabou de enviar um e-mail interessante", Júlia informou, mostrando uma comunicação interceptada. "Ele está pressionando para que o lançamento aconteça logo. Parece desesperado." Helena entendeu o motivo.
Quanto mais tempo passasse, maior a chance de descobrirem as armadilhas no código roubado. Na véspera do grande lançamento, uma movimentação inesperada chamou a atenção de todos. Eduardo foi visto entrando no escritório de Gabriel tarde da noite, carregando uma pasta que Helena reconheceu. Era onde ele guardava o pendrive com os dados roubados. Eles devem estar fazendo os últimos ajustes, Marco especulou, monitorando as câmeras de segurança. Mal sabem que cada modificação que fizerem apenas fortalece nossa posição. Helena assentiu, verificando mais uma vez os protocolos de segurança que havia implementado. O dia do lançamento amanheceu ensolarado. Helena chegou cedo à empresa, encontrando uma atmosfera carregada de expectativa. Gabriel e Eduardo não estavam presentes. Tinham ido assistir à apresentação do sistema concorrente, supostamente para avaliar a competição. Começou. Marco anunciou por volta das 10 horas, projetando a transmissão ao vivo do evento na sala de reuniões. Helena observou com interesse contido, enquanto executivos da empresa concorrente prometiam revolucionar o mercado com sua inovação sem precedentes. Demonstração inicial parecia impressionante para olhos leigos. Gráficos coloridos, interfaces modernas e promessas de eficiência extraordinária. Mas Helena notou os primeiros sinais de que sua armadilha estava funcionando. Pequenas inconsistências nos dados, microsegundos de atraso nas respostas, detalhes que apenas ela poderia perceber. Agora vem a parte interessante, ela murmurou, inclinando-se para a frente na cadeira. Na tela, os apresentadores iniciavam a demonstração prática do sistema. Foi quando tudo começou a dar errado, mas não da forma que eles esperavam. Em vez de falhar, o sistema começou a exibir mensagens de autenticação, solicitando conexão com os servidores da metalúrgica Santos Ancia. Cada tentativa de continuar a demonstração resultava em novas solicitações, cada vez mais específicas e impossíveis de ignorar. O que está acontecendo? A voz de Eduardo soou em pânico através do telefone de Dr. Roberto, que havia colocado a chamada em viva voz. O sistema. Ele está se conectando sozinho com a metalúrgica. Todos os dados, todos os processos. Helena permitiu-se um pequeno sorriso. Seu código especial estava funcionando exatamente como planejado. Não apenas provava a origem do sistema roubado, mas também demonstrava publicamente a dependência da cópia em relação ao original. Acho que preciso fazer uma ligação, Dr. Roberto comentou, um brilho divertido em seus olhos. Em minutos, ele estava em contato com o presidente da empresa concorrente, explicando calmamente a situação. Do outro lado da linha, sons de discussão acalorada podiam ser ouvidos. A apresentação foi abruptamente interrompida, com promessas vagas de ajustes técnicos, mas o estrago já estava feito. Em questão de horas, a notícia se espalhou pelo mercado. A suposta inovação não passava de uma tentativa fracassada de copiar o sistema revolucionário da metalúrgica Santos. Você não apenas protegeu o sistema, Marco comentou enquanto eles observavam o caos se desenrolar. Você transformou uma tentativa de roubo em uma demonstração pública de superioridade tecnológica. Helena concordou silenciosamente, seus dedos tamborilando suavemente no teclado. Na tela de seu computador, uma notificação discreta piscou. O sistema havia registrado e documentado cada tentativa de acesso irregular, cada linha de código roubada, cada comunicação suspeita. Era um dossiê completo de evidências, pronto para ser usado quando necessário. Enquanto o sol se punha, lançando sombras douradas sobre as fábricas em perpétuo funcionamento, Helena refletiu sobre como cada desafio havia apenas fortalecido sua criação. O sistema não era apenas um conjunto de códigos e algoritmos, era um reflexo de sua própria resiliência, sempre evoluindo, sempre se adaptando, sempre um passo à frente. O fiasco do lançamento do sistema concorrente desencadeou uma série de eventos que ninguém poderia prever completamente. Na manhã seguinte, a metalúrgica Santos Ancia foi inundada por ligações de jornalistas especializados, investidores intrigados e, mais significativamente,
clientes potenciais impressionados com a demonstração involuntária de superioridade tecnológica. Nossa caixa de entrada está explodindo, Júlia informou, mostrando a Helena a quantidade de solicitações de informações e propostas de parceria que chegavam a cada minuto. Aparentemente, ver o sistema deles tentando se conectar ao nosso foi a melhor propaganda que poderíamos ter. Dr. Roberto convocou uma reunião de emergência do conselho. A sala estava notavelmente mais vazia. Gabriel e Eduardo estavam ausentes, suas cadeiras vazias, servindo como lembretes silenciosos dos eventos recentes. No lugar deles, advogados corporativos ocupavam assentos estratégicos. A empresa concorrente está propondo um acordo, Dr. Roberto iniciou, sua voz carregando uma mistura de satisfação e seriedade. Eles querem evitar um processo por espionagem industrial. Em troca, estão oferecendo uma parceria tecnológica. Sob nossa liderança, é claro. Helena observou os termos do acordo projetados na tela. Era uma proposta surpreendentemente generosa, que não apenas reconhecia a propriedade intelectual do sistema, mas também abria portas para uma expansão ainda maior no mercado internacional. Há mais uma questão a ser resolvida, um dos advogados comentou, deslizando uma pasta pela mesa. O Sr. Gabriel Santos e o Sr. Eduardo Santos apresentaram suas renúncias esta manhã. Junto com elas, recebemos isto. A pasta continha confissões detalhadas de suas participações na tentativa de roubo do sistema. Eles esperam que as confissões amenizem possíveis processos criminais, Dr. Roberto explicou, sua voz traindo uma tristeza paternal. Eduardo, ele incluiu uma carta pessoal para mim. Disse que queria provar seu valor, mostrar que podia ser mais do que apenas o filho do dono. Helena sentiu uma pontada inesperada de empatia. Ela também conhecia bem a pressão de ter que provar seu valor constantemente. A diferença estava nas escolhas feitas sob essa pressão. Quanto a Felipe e o auditor, Marco perguntou, vocalizando. Que a preocupação de todos. Helena projetou um novo conjunto de dados no telão. Eles foram mais criativos em suas tentativas, o que nos deu ainda mais evidências para documentar. As semanas seguintes foram de intensa transformação na empresa. A história do sistema que se protegia sozinho viralizou no meio corporativo, transformando a Metalúrgica Santos em um símbolo de inovação tecnológica. Propostas de parcerias e ofertas de aquisição chegavam diariamente. Sabe o que é? Irônico, Marco comentou durante um café tardio, enquanto eles revisavam alguns códigos. Todo esse esquema para roubar o sistema acabou provando exatamente por que ele é tão especial. Não é apenas sobre os algoritmos, é sobre a visão por trás deles. Helena concordou, observando através da janela as fábricas funcionando em perfeita sincronia. Seu sistema havia evoluído muito além de suas expectativas iniciais, tornando-se um organismo digital quase vivo, capaz não apenas de se adaptar, mas de se defender. Dr. Roberto apareceu em sua sala no final daquele dia, carregando uma garrafa de champanhe e 3 taças. Acho que devemos comemorar, ele anunciou, convidando Marco a se juntar a eles. Não apenas pela vitória sobre a tentativa de roubo, mas pelo que vem pela frente. Enquanto serviam as taças, Dr. Roberto revelou seus planos. A Metalúrgica Santos seria reestruturada, com foco em tecnologia e inovação. Uma nova divisão seria criada especificamente para desenvolver e comercializar soluções baseadas no sistema de Helena. E você, ele sorriu, entregando-lhe um envelope, será a CEO dessa nova divisão, com total autonomia e uma participação significativa na empresa. Helena abriu o envelope, encontrando não apenas um contrato, mas também um registro de patente, seu sistema, oficialmente reconhecido como sua criação. O que aconteceu? Aqui, Dr. Roberto continuou, sua voz carregada de sinceridade, foi uma lição valiosa para todos nós, sobre integridade, inovação e a importância de reconhecer e valorizar o verdadeiro talento. Quando o sol começou a se pôr, lançando seus últimos raios sobre as fábricas em constante movimento, Helena permaneceu em sua sala,
refletindo sobre a jornada que a trouxera até ali. Seu sistema continuava funcionando perfeitamente. Cada linha de código, uma prova de que excelência e ética podiam não apenas coexistir, mas se fortalecer mutuamente. Em sua tela, uma nova notificação piscou. O sistema havia acabado de implementar mais uma otimização automática, economizando recursos e aumentando a eficiência. Era apenas mais um dia normal na nova era da metalúrgica Santos. Uma era que ela havia ajudado a criar, não apenas com tecnologia, mas com coragem, integridade e uma visão inabalável do futuro. A nova divisão tecnológica da metalúrgica, Santos, batizada de Santos Tech Solutions, ocupava agora um prédio inteiro no complexo industrial. Helena observava da janela de seu novo escritório enquanto a equipe expandida de desenvolvedores chegava para mais um dia de trabalho. Em apenas 3 meses, o departamento havia crescido de uma pequena equipe de TI para um centro de inovação com mais de 50 especialistas. Os japoneses chegam amanhã, Marco lembrou, entrando na sala com 2 xícaras de café. Agora, diretor de operações, ele continuava sendo o braço direito de Helena, embora suas responsabilidades tivessem expandido consideravelmente. A Mitsubishi Heavy Industries quer integrar nosso sistema às fábricas deles na Ásia. Helena assentiu, seus dedos deslizando sobre o tablet, onde revisava os últimos ajustes do sistema. A internacionalização trouxe novos desafios, diferentes regulamentações, protocolos de segurança variados e, principalmente, a necessidade de adaptar o sistema para culturas industriais distintas. Júlia finalizou o módulo de localização. Ela comentou projetando na tela uma nova interface que se adaptava automaticamente às preferências culturais do usuário. O sistema agora aprende não apenas padrões operacionais, mas também nuances culturais de cada região. A transformação da empresa havia atraído talentos de todo o país. Entre os novos contratados estava Paula Chen, uma especialista em inteligência artificial que deixou o Vale do Silício para se juntar ao projeto. Isso é revolucionário, Paula comentou durante uma reunião de desenvolvimento. O sistema não apenas processa dados, ele entende contextos. A manhã avançava quando o Dr. Roberto apareceu para uma visita surpresa. Seu rosto carregava uma expressão que Helena conhecia bem. Ele tinha novidades importantes. O conselho aprovou. Ele anunciou sem preâmbulos. Vamos abrir o capital da empresa no próximo trimestre. A notícia, embora esperada, causou um frio na barriga de Helena. Uma abertura de capital significava ainda mais escrutínio sobre seu sistema, mais olhos atentos a cada linha de código. Mas também representava uma oportunidade única de expansão. Já temos uma fila de investidores interessados. Dr. Roberto continuou entregando-lhe um relatório preliminar. O episódio com a tentativa de roubo do sistema acabou se tornando nosso maior marketing. Todos querem fazer parte da empresa que criou um sistema capaz de se autoproteger. Helena passou a tarde em reunião com sua equipe principal, discutindo as implicações da abertura de capital. Precisamos fortalecer ainda mais a segurança, Paula argumentou, projetando análises de vulnerabilidades potenciais. Com ações na bolsa, seremos alvo de hackers mais sofisticados. E também precisamos documentar melhor os processos de inovação, Marco acrescentou. Os investidores vão querer garantias de que podemos continuar evoluindo o sistema mesmo com uma estrutura corporativa maior. Enquanto a equipe debatia estratégias, Helena recebia uma notificação interessante em seu tablet. Seu sistema havia detectado e neutralizado automaticamente uma tentativa de invasão originada da China. A própria criação continuava evoluindo, aprendendo com cada nova ameaça. É como ver um filho crescer, ela comentou com Marco durante um momento de pausa. O sistema está se tornando algo muito maior do que imaginei inicialmente. Seu amigo e confidente sorriu, compreendendo perfeitamente o que ela queria dizer. No final da tarde, uma videoconferência com potenciais investidores europeus trouxe uma perspectiva interessante. O que nos impressiona, comentou uma executiva suíça, não é apenas a tecnologia em si,
mas como vocês transformaram um momento de crise em uma oportunidade de inovação. Helena aproveitou para apresentar sua visão para o futuro da Santos Tech Solutions. Não se tratava apenas de vender um sistema, mas de criar um novo paradigma de gestão industrial. Imaginem fábricas que não apenas produzem, mas pensam, aprendem e evoluem, ela explicou. Sua paixão pelo projeto evidente em cada palavra. A noite já havia caído quando Helena finalmente se permitiu um momento de reflexão. Em sua tela, dados fluíam continuamente, mostrando o pulso vital das fábricas ao redor do mundo que já utilizavam seu sistema. Cada ponto luminoso no mapa representava uma história de transformação. Às vezes me pergunto, Marco comentou, permanecendo, até tarde como de costume, se Gabriel e Eduardo têm ideia do que ajudaram a criar. Sua tentativa de roubo acabou catapultando a empresa para um nível global. Helena sorriu, lembrando-se do caminho percorrido. Sabe o que é mais interessante? Ela respondeu, ajustando alguns parâmetros no sistema. Cada obstáculo que enfrentamos acabou se tornando um impulso para inovar ainda mais. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Dr. Roberto. A comitiva japonesa havia adiantado o voo, chegaria ainda naquela noite. Helena não se importou com o aviso de última hora. Seu sistema já havia detectado a mudança nos planos e automaticamente ajustado todas as apresentações e demonstrações para o novo horário. É melhor descansarmos um pouco, ela sugeriu, salvando as últimas alterações. Amanhã começamos um novo capítulo. No monitor principal, uma visualização tridimensional mostrava o fluxo de dados entre as fábricas conectadas, uma dança digital que nunca parava, sempre evoluindo, sempre aprendendo. Enquanto organizava sua mesa para sair, Helena recebeu mais uma notificação. Seu sistema havia acabado de implementar uma otimização que reduziria o consumo de energia em 15% em todas as unidades conectadas. Era apenas mais uma pequena evolução, mais uma prova de que sua criação continuava superando expectativas. A chegada da comitiva japonesa transformou o ambiente da Santos Tech Solutions em um cenário de precisão cronometrada. Helena, que havia dormido apenas algumas horas, encontrou sua equipe já em plena atividade, preparando demonstrações e ajustando apresentações. O sistema, como sempre, operava com perfeição, antecipando necessidades e otimizando processos em tempo real. Eles trouxeram seus próprios especialistas em segurança, Marco informou, mostrando discretamente um grupo de técnicos japoneses que configuravam equipamentos de análise. Querem testar o sistema exaustivamente antes de qualquer acordo. Helena sorriu tranquila, seu sistema estava mais do que preparado para qualquer avaliação. A reunião inicial foi conduzida em uma sala especialmente preparada, com tradutores simultâneos e telas mostrando dados em tempo real das fábricas conectadas. Tanaka-san, o CEO da Mitsubishi Heavy Industries, observava atentamente cada detalhe da apresentação. Impressionante, ele comentou em um inglês preciso após uma demonstração particularmente complexa. Mas me pergunto, como o sistema se adaptaria às peculiaridades da cultura industrial japonesa? Nossa abordagem à manufatura é única. Foi quando Helena revelou seu trunfo, uma simulação específica que seu sistema havia preparado durante a noite, incorporando princípios do Kaizen e outras metodologias japonesas. O sistema não apenas se adapta, ela explicou, projetando gráficos comparativos. Ele evolui com cada nova cultura que encontra. Paula, que havia trabalhado intensamente no módulo de adaptação cultural, tomou a palavra. Observem como o sistema está agora sugerindo otimizações baseadas em práticas específicas da indústria japonesa, mesmo antes de ser efetivamente implementado. A demonstração continuou pela manhã, com os especialistas japoneses tentando encontrar falhas ou vulnerabilidades. Cada teste era não apenas superado, mas transformado em uma oportunidade de demonstrar novos recursos do sistema. É quase como se ele estivesse brincando com eles. Marco sussurrou para Helena durante uma pausa. De fato, o sistema parecia antever cada teste, respondendo com soluções cada vez mais elegantes e eficientes.
Durante o almoço, servido em uma sala com vista para as fábricas, Tanaka-san surpreendeu a todos com uma pergunta pessoal para Helena. Como você conseguiu transformar uma tentativa de roubo industrial em uma vantagem competitiva tão significativa? Helena pensou por um momento antes de responder. Aprendi que os maiores desafios frequentemente trazem as melhores oportunidades de inovação. Cada tentativa de comprometer o sistema apenas o tornou mais forte e adaptativo. À tarde trouxe uma série de videoconferências com outras unidades da Mitsubishi ao redor do mundo. Executivos e técnicos de diferentes países faziam perguntas e propunham cenários desafiadores. O sistema respondia a cada query em tempo real, adaptando-se instantaneamente às diferentes necessidades e contextos culturais. É mais do que um sistema de gestão, comentou um executivo de Singapura. É como se vocês tivessem criado uma inteligência industrial global. Helena percebeu que era exatamente isso. Seu sistema havia evoluído para algo que transcendia as definições tradicionais de software empresarial. No final do dia, Tanaka-san solicitou uma reunião privada com Helena e Dr. Roberto. Não estamos mais interessados apenas em implementar o sistema, ele anunciou. Queremos ser parceiros estratégicos no desenvolvimento futuro da tecnologia. A proposta que se seguiu era ambiciosa. Uma joint venture que permitiria à Santos Tech Solutions acesso direto ao mercado asiático, com a Mitsubishi fornecendo não apenas recursos financeiros, mas também expertise em manufatura avançada. Vocês criaram algo verdadeiramente revolucionário aqui, Tanaka-san concluiu. Algo que pode transformar não apenas a indústria, mas a própria forma como pensamos sobre tecnologia e produção. Enquanto a noite caía sobre o complexo industrial, Helena permanecia em sua sala, processando os eventos do dia. Seu sistema continuava funcionando perfeitamente, agora incorporando automaticamente aprendizados das interações com os especialistas japoneses. Sabe o que é mais incrível? Marco comentou, trazendo café para ambos. Cada novo desafio, cada nova parceria, apenas confirma o que você sempre soube. O verdadeiro valor não está apenas na tecnologia, mas na visão por trás dela. Helena observou os monitores mostrando dados de fábricas em diferentes continentes, todas conectadas, todas evoluindo juntas. Seu sistema havia se tornado uma ponte entre culturas industriais, uma força unificadora que transcendia fronteiras e diferenças. Uma notificação suave alertou sobre mais uma otimização automática implementada pelo sistema. Desta vez, incorporando elementos da metodologia japonesa para melhorar processos em fábricas brasileiras. Era a prova viva de que sua criação continuava crescendo, aprendendo e evoluindo. Amanhã começamos os preparativos para a expansão asiática, ela comentou, um sorriso sereno em seu rosto. O sistema está pronto para esse novo desafio? Marco riu suavemente. Helena, seu sistema estava pronto para isso, antes mesmo de sabermos que aconteceria. E ela sabia que ele estava certo. Cada linha de código, cada protocolo de segurança, cada algoritmo adaptativo havia sido criado não apenas para resolver problemas atuais, mas para antecipar e abraçar desafios futuros. Era mais do que um sistema. Era uma visão de futuro tornada realidade. A notícia chegou numa manhã de quinta-feira, enquanto Helena finalizava os preparativos para sua primeira viagem ao Japão. Um e-mail de seu antigo advogado alertava: Gabriel estava tentando registrar patentes relacionadas a sistemas de gestão industrial em diversos países europeus. Ele não desiste, Marco comentou, analisando os documentos anexados ao e-mail. Mas os registros são vagos, parecem mais uma tentativa de criar ruído do que uma ameaça real. Helena concordou, embora algo na situação a incomodasse. Gabriel sempre fora estratégico em suas ações. Raramente fazia movimentos sem um propósito maior. Paula entrou na sala carregando seu laptop, sua expressão preocupada, confirmando as suspeitas de Helena. Encontrei algo interessante nos registros de acesso, ela explicou, projetando uma série de logs na tela. Alguém tem tentado acessar nosso sistema,
usando padrões muito similares aos que víamos antes. Helena examinou os dados com atenção. As tentativas de invasão eram sofisticadas, mas carregavam uma assinatura familiar. É o mesmo auditor, ela concluiu. Está trabalhando com Gabriel novamente, provavelmente tentando encontrar brechas antes que expandamos para a Europa. A situação exigia ação imediata. Helena convocou uma reunião de emergência com sua equipe principal, agora expandida e ainda mais especializada. Precisamos entender o jogo completo, ela explicou, mapeando conexões em um quadro digital. Gabriel não está apenas tentando registrar patentes, ele está preparando algo maior. Dr. Roberto, informado da situação, ofereceu uma perspectiva interessante. Recebi convites para palestras em conferências europeias, todas organizadas por uma nova consultoria de tecnologia industrial. Adivinha quem está por trás da empresa? Gabriel. Helena e Marco responderam em uníssono. As peças começavam a se encaixar. A estratégia era clara: criar dúvidas sobre a originalidade do sistema, justamente quando a Santos Tech Solutions planejava sua expansão europeia. Mas ele cometeu um erro crucial, Paula observou, mostrando novos dados. As patentes que está tentando registrar são baseadas em entendimentos superficiais do sistema. Ele só conhece o que conseguiu ver durante seu tempo na empresa. Helena sorriu, um plano já se formando em sua mente. Vamos usar isso a nosso favor, ela declarou, começando a digitar rapidamente em seu terminal. O sistema não apenas evoluiu desde então, ele se transformou em algo completamente diferente. As horas seguintes foram de intensa atividade. Enquanto parte da equipe fortalecia as defesas contra as tentativas de invasão, Helena trabalhou em uma atualização especial do sistema. Não era apenas uma evolução técnica, era uma demonstração pública de quanto sua criação havia superado suas origens. Olhem isso, ela chamou Marco e Paula, projetando uma nova interface. O sistema agora não apenas detectava e bloqueava tentativas de invasão, mas transformava cada ataque em uma oportunidade de aprendizado, incorporando automaticamente novas camadas de segurança. É brilhante, Marco comentou, observando o código em ação. Quanto mais eles tentam atacar, mais forte o sistema fica. É como uma vacina digital. Helena assentiu satisfeita. Era exatamente o que ela havia planejado: transformar cada ameaça em um catalisador de evolução. A resposta oficial às ações de Gabriel veio em forma de uma demonstração pública do sistema, transmitida simultaneamente para conferências tecnológicas em toda a Europa. Helena, com a ajuda de sua equipe, apresentou não apenas as capacidades atuais do sistema, mas sua completa genealogia de desenvolvimento. Cada linha de código, cada inovação, cada evolução está documentada. Ela explicou para uma audiência virtual de especialistas e investidores. Mais importante, nosso sistema continua evoluindo de formas que transcendem completamente suas versões iniciais. A demonstração foi um sucesso retumbante. As tentativas de Gabriel de questionar a originalidade do sistema foram não apenas neutralizadas, mas transformadas em uma oportunidade de mostrar o verdadeiro alcance da inovação da Santos Tech Solutions. Você não apenas venceu, Dr. Roberto comentou após a apresentação. Você elevou o jogo a um nível que ele nem consegue compreender. Helena sorriu, observando os monitores onde seu sistema continuava operando perfeitamente, agora ainda mais forte e adaptativo. No final daquele dia, enquanto finalizava os preparativos para sua viagem ao Japão, Helena recebeu uma notificação interessante. As patentes que Gabriel tentava registrar haviam sido automaticamente contestadas por um sistema de inteligência artificial que ela nem sabia que sua criação havia desenvolvido. O sistema está nos protegendo por conta própria, Marco observou impressionado. Ele não apenas evoluiu, desenvolveu um instinto de autopreservação. Helena assentiu, um misto de orgulho e admiração em seu rosto. Sua criação havia se tornado algo muito maior do que uma simples ferramenta tecnológica. Era um organismo digital em constante evolução.
Enquanto o sol se punha, lançando sombras alongadas sobre o complexo industrial, Helena refletia sobre como cada desafio em sua jornada havia contribuído para fortalecer não apenas seu sistema, mas também sua própria determinação. Gabriel, sem perceber, havia mais uma vez catalisado um salto evolutivo em sua criação. Às vezes, ela comentou com Marco, observando as luzes das fábricas acenderem automaticamente: nossos maiores obstáculos acabam sendo nossos melhores professores. No monitor principal, dados fluíam em padrões hipnóticos, cada linha de código uma prova viva de que inovação verdadeira não podia ser copiada. Precisava ser vivida, nutrida e constantemente reinventada. O aeroporto internacional de Tóquio fervilhava de atividade quando Helena desembarcou, acompanhada por Marco e Paula. A viagem ao Japão não era apenas uma visita técnica, era o primeiro passo concreto na expansão global da Santos Tech Solutions. No tablet de Helena, seu sistema já havia automaticamente se ajustado ao fuso horário local, otimizando operações em 3 continentes sem qualquer intervenção humana. Incrível como o sistema se adaptou ao ambiente japonês antes mesmo de chegarmos, Paula comentou, observando as notificações em seu próprio dispositivo. De fato, a criação de Helena já estava aprendendo e incorporando elementos da cultura local, desde preferências de interface até padrões de eficiência energética típicos da indústria japonesa. A comitiva da Mitsubishi os aguardava no saguão VIP, liderada por Hiro Tanaka, filho de Tanaka-san e diretor de inovação da empresa. Bem-vindos a Tóquio, ele os cumprimentou em português fluente, surpreendendo a todos. Vejo que seu sistema já está familiarizado com nosso ambiente. O primeiro dia foi dedicado a visitas técnicas nas fábricas da Mitsubishi. Helena observava com fascínio como seu sistema interagia com as metodologias japonesas de produção, criando uma sinergia que nem ela havia previsto. É como se ele estivesse realizando sua própria cerimônia do chá digital, Marco brincou, notando como as interfaces se adaptavam naturalmente ao estilo local. Durante uma pausa para café, Hiro compartilhou algo intrigante. Vocês sabiam que recebemos uma proposta interessante recentemente? Um grupo europeu, liderado por um brasileiro, tentou nos vender um sistema similar ao de vocês. Helena e Marco trocaram olhares conhecedores. Gabriel estava expandindo seu jogo. Na verdade, Hiro continuou, um sorriso enigmático em seu rosto, foi essa proposta que nos fez investigar mais a fundo o trabalho de vocês. A diferença de qualidade era reveladora. Era a confirmação de que a estratégia de Helena de documentar e proteger cada evolução de seu sistema estava funcionando. A tarde trouxe uma surpresa ainda maior. Durante uma demonstração do sistema para executivos asiáticos, uma notificação urgente surgiu na tela de Helena. Seu sistema havia detectado e bloqueado uma tentativa sofisticada de acesso, originada de um hotel próximo. Eles nos seguiram. Até aqui, Paula sussurrou, já rastreando a origem do ataque. Mas Helena manteve sua apresentação sem demonstrar preocupação. Seu sistema não apenas havia bloqueado a invasão, mas estava usando o ataque para fortalecer ainda mais suas defesas. O verdadeiro momento de virada aconteceu durante o jantar oficial. Hiro, que havia se mostrado um aliado perspicaz, revelou que a Mitsubishi não estava interessada apenas em implementar o sistema. Eles queriam participar ativamente de seu desenvolvimento futuro. O que vocês criaram, ele explicou, não é apenas um sistema de gestão industrial. É um novo paradigma de inteligência corporativa e queremos fazer parte dessa evolução. A proposta que se seguiu era ainda mais ambiciosa que a parceria inicial. Um centro de pesquisa e desenvolvimento conjunto, combinando a precisão japonesa com a inovação brasileira. De volta ao hotel, Helena recebeu uma mensagem enigmática de Eduardo. Precisamos conversar. É sobre Gabriel. Seu primeiro instinto foi ignorar, mas algo no tom da mensagem a intrigou. Após consultar Marco e garantir protocolos de segurança, ela concordou com uma videoconferência. Ele enlouqueceu, Eduardo explicou, sua imagem na tela revelando preocupação genuína.
Está convencido de que pode recriar seu sistema, que só precisa de mais dados. Está perseguindo cada instalação, cada implementação de vocês. A informação era preocupante, mas não surpreendente. Por que está me contando isso? Helena perguntou, estudando a expressão de seu antigo rival. Eduardo suspirou profundamente. Porque aprendi minha lição, e porque ele está prestes a fazer algo extremamente estúpido. As implicações daquela conversa ocuparam a mente de Helena durante a madrugada. Em seu notebook, ela trabalhava em novas atualizações do sistema, fortalecendo não apenas sua segurança, mas sua capacidade de adaptação e evolução. Cada linha de código era uma resposta não apenas às ameaças atuais, mas às possibilidades futuras. Você não está sozinha nessa luta, Marco comentou, trazendo o chá verde que havia descoberto no hotel. Tem uma equipe inteira, parceiros globais e, mais importante, um sistema que praticamente ganhou vida própria. Helena sorriu, observando os dados fluindo em sua tela. Seu sistema continuava operando perfeitamente, agora incorporando elementos da eficiência japonesa em suas rotinas. Na manhã seguinte, durante uma cerimônia tradicional de chá organizada pela Mitsubishi, Hiro fez uma observação perspicaz. Sabe o que mais admiramos em seu sistema? Não é apenas sua capacidade técnica, mas como ele reflete uma filosofia de harmonia entre tecnologia e humanidade. Helena refletiu sobre aquelas palavras enquanto observava o sol nascente pela janela de seu quarto no hotel. Seu sistema havia se tornado muito mais do que uma ferramenta tecnológica. Era um ponte entre culturas, uma força de transformação que transcendia fronteiras e preconceitos. Uma notificação suave em seu tablet mostrou que o sistema havia acabado de implementar uma nova otimização, combinando princípios do Kaizen japonês com metodologias brasileiras de produção. Era mais uma prova de que sua criação continuava evoluindo, aprendendo e, mais importante, unindo o melhor de diferentes mundos. É engraçado, ela comentou com Marco durante o café da manhã, como cada tentativa de nos derrubar acaba nos tornando mais fortes. No horizonte de Tóquio, o sol iluminava uma cidade que representava a perfeita fusão entre tradição e inovação, exatamente o que seu sistema estava conseguindo realizar no mundo industrial. O retorno ao Brasil foi marcado por uma atmosfera de triunfo contido. A parceria com a Mitsubishi havia superado todas as expectativas, e o sistema de Helena demonstrava uma capacidade surpreendente de integrar práticas industriais japonesas com metodologias ocidentais. No entanto, o aviso de Eduardo sobre Gabriel pairava como uma nuvem no horizonte. Precisamos nos preparar, Helena comentou durante uma reunião com sua equipe principal, agora expandida com especialistas internacionais. Gabriel não é do tipo que desiste facilmente, e o aviso de Eduardo sugere que ele está planejando algo significativo. Como que para confirmar suas suspeitas, Paula entrou apressadamente na sala, seu laptop aberto mostrando uma série de alertas. Detectamos um padrão incomum de tentativas de acesso, ela explicou, projetando os dados na tela principal. Não são ataques diretos, mas uma espécie de mapeamento sistemático de nossa infraestrutura. Helena estudou os padrões com atenção crescente. As sondagens eram sofisticadas, quase artísticas em sua precisão. É como se estivessem procurando algo específico, Marco observou, inclinando-se sobre os gráficos. Mas o quê? A resposta veio de uma fonte inesperada. Dr. Roberto convocou uma reunião urgente em sua sala, seu rosto carregando uma expressão que misturava preocupação e irritação. Acabei de receber uma proposta interessante, ele começou deslizando um documento sobre a mesa. Um grupo de investidores europeus quer comprar uma participação significativa na empresa. Helena examinou o documento, seu coração acelerando ao reconhecer nomes familiares entre os investidores. É uma fachada, ela concluiu. Gabriel está tentando ganhar acesso ao sistema através de manobras corporativas. Mas por que agora? Marco questionou. Por que depois de tantas tentativas fracassadas de replicar o sistema? Helena conectou seu tablet à tela principal,
projetando uma análise que seu sistema havia gerado automaticamente. Olhem isso, ela apontou para padrões, de dados aparentemente desconexos. Todas as tentativas recentes de invasão têm focado em uma área específica do sistema, o núcleo de aprendizado adaptativo. Gabriel finalmente percebeu que não pode simplesmente copiar o código. Ele precisa entender como o sistema evolui. A revelação provocou um silêncio pensativo na sala. O núcleo adaptativo era a verdadeira inovação de Helena, a parte do sistema que permitia que ele aprendesse e evoluísse continuamente. Era também a parte mais complexa e mais bem protegida de sua criação. Ele está ficando desesperado, Paula comentou, mostrando novos dados de tentativas de acesso. As sondagens estão ficando mais agressivas, menos cuidadosas. Helena assentiu. Era exatamente o padrão que ela esperava ver. Durante as semanas seguintes, a equipe trabalhou incansavelmente para fortalecer ainda mais as defesas do sistema. Mas Helena tinha outros planos em mente. Não vamos apenas nos defender, ela anunciou durante uma reunião estratégica. Vamos usar isso como uma oportunidade. Seu plano era audacioso. Em vez de simplesmente bloquear as tentativas de acesso, o sistema começaria a alimentar os invasores com dados cuidadosamente construídos. É como um jogo de xadrez, ela explicou para sua equipe. Vamos deixar que eles pensem que estão progredindo, mas cada descoberta os levará mais longe do verdadeiro funcionamento do sistema. A estratégia começou a funcionar quase imediatamente. As tentativas de invasão aumentaram, exatamente como Helena previra. Gabriel e sua equipe estavam mordendo a isca, coletando dados que pareciam revelar os segredos do sistema, mas que, na verdade, eram parte de uma elaborada ilusão. É brilhante, Marco comentou, observando os logs de acesso. Cada tentativa de entender o sistema só os confunde mais. É como se estivessem tentando mapear um labirinto que muda constantemente. A verdadeira genialidade do plano se revelou quando o sistema começou a adaptar suas respostas baseado nas tentativas de invasão. Cada novo ataque fornecia mais informações sobre as estratégias dos invasores, permitindo que o sistema se tornasse ainda mais eficiente em sua contra-inteligência. Olhem só isso, Paula chamou a atenção durante uma análise noturna. O sistema não está apenas enganando eles, está aprendendo com cada tentativa de invasão. É como se estivesse usando os ataques como exercícios de treinamento. Helena sorriu, observando seu sistema em ação. Era exatamente o que ela havia planejado. Transformar cada ameaça em uma oportunidade de evolução. No monitor principal, dados fluíam em padrões hipnóticos. Cada linha de código uma prova viva de como sua criação continuava superando expectativas. Vocês não vão acreditar. Dr. Roberto entrou na sala, um sorriso irônico em seu rosto. O grupo de investidores europeus acaba de aumentar sua oferta. Aparentemente, suas análises técnicas indicam que o sistema é ainda mais valioso do que eles pensavam inicialmente. Helena não pôde conter uma risada. Seu plano estava funcionando perfeitamente. Cada dado falso que Gabriel coletava apenas o convencia mais do valor do sistema, enquanto o levava para mais longe de seus verdadeiros segredos. Enquanto a noite avançava sobre o complexo industrial, Helena permaneceu em sua sala, monitorando as últimas evoluções de sua criação. O sistema continuava operando com perfeição, agora ainda mais forte e adaptativo, graças às próprias tentativas de comprometê-lo. Você transformou uma ameaça em uma ferramenta de evolução, Marco observou, trazendo café para ambos. Helena assentiu, seus olhos fixos nos monitores onde seu sistema continuava sua dança infinita de adaptação e crescimento. Era mais uma prova de que verdadeira inovação não podia ser roubada, precisava ser compreendida, nutrida e, acima de tudo, respeitada. A armadilha preparada por Helena começou a mostrar resultados mais dramáticos do que ela esperava. Numa manhã particularmente agitada, Paula irrompeu em sua sala com notícias surpreendentes. Gabriel havia convocado uma coletiva de imprensa em Londres para anunciar um avanço revolucionário em sistemas de gestão industrial. Ele realmente
Acredita que decifrou o sistema? Marco comentou, assistindo à transmissão ao vivo com uma mistura de diversão e preocupação. No telão da sala de reuniões, Gabriel apresentava gráficos e dados impressionantes, todos cuidadosamente fabricados pelo sistema de Helena. O mais interessante, Paula observou, analisando os slides da apresentação, é que cada inovação que ele está anunciando é, na verdade, uma armadilha que plantamos. É como se estivesse lendo um mapa completamente errado e achando que descobriu um novo continente. A apresentação de Gabriel era convincente para quem não conhecia os verdadeiros mecanismos do sistema. Ele falava com convicção sobre algoritmos de aprendizado que supostamente havia descoberto, mostrando implementações que pareciam funcionar, mas que na realidade eram apenas simulações superficiais criadas pela própria defesa do sistema. Devemos intervir? Dr. Roberto perguntou, observando a situação com preocupação crescente. Helena sorriu, seus dedos deslizando suavemente sobre seu tablet. Não será necessário. O sistema já está cuidando disso. Como que respondendo à sua confiança, uma série de notificações começou a surgir nos monitores. O sistema havia iniciado automaticamente um protocolo de proteção que Helena nem sabia que existia. Em tempo real, estava publicando análises técnicas detalhadas que expunham as inconsistências nas alegações de Gabriel. É impressionante, Marco murmurou, observando o contra-ataque digital se desenrolar. O sistema não está apenas se defendendo, está educando o mercado sobre como identificar inovação verdadeira. A coletiva de imprensa de Gabriel começou a desmoronar quando jornalistas especializados, armados com as análises publicadas pelo sistema, começaram a fazer perguntas cada vez mais técnicas e específicas. Cada resposta dele apenas expunha mais contradições em sua suposta descoberta. Ele está percebendo agora, Paula comentou, notando a mudança na postura de Gabriel. Está entendendo que caiu em uma armadilha. De fato, o ACO começava a demonstrar sinais de nervosismo, suas respostas tornando-se mais vagas e defensivas. O golpe final veio quando o sistema, demonstrando uma autonomia que surpreendeu até mesmo Helena, iniciou uma demonstração ao vivo de suas verdadeiras capacidades. Em telões ao redor do mundo, incluindo no próprio evento de Gabriel, dados reais começaram a fluir, mostrando a verdadeira complexidade e elegância da criação de Helena. É como se o sistema estivesse dizendo, isso sim é inovação real. Marco observou, impressionado com a demonstração de força tecnológica. A diferença entre as alegações de Gabriel e a realidade do sistema era tão gritante que não deixava espaço para dúvidas. No meio da confusão, Helena recebeu uma mensagem inesperada de Eduardo. Tentei avisar a ele. Agora entendo completamente porque seu sistema é incopiável. Não é apenas código, é visão. A mensagem trazia um tom de reconhecimento que fechava um ciclo de rivalidade e transformação. A coletiva de imprensa terminou abruptamente, com Gabriel deixando o palco, em meio a um turbilhão de perguntas sem resposta. Mas o verdadeiro espetáculo estava apenas começando. O sistema de Helena continuava sua demonstração global. Cada exemplo de funcionamento, uma prova viva de autenticidade e inovação. Você não apenas protegeu o sistema, Dr. Roberto, comentou, observando os desdobramentos com admiração. Você criou uma oportunidade de mostrar ao mundo o verdadeiro significado de inovação tecnológica. Helena permaneceu em silêncio, observando seu sistema continuar operando com perfeição absoluta. Nas telas, dados de fábricas em diferentes continentes fluíam em harmonia, cada processo otimizado, cada recurso maximizado. Era mais do que uma vitória sobre tentativas de cópia. Era uma demonstração de como tecnologia verdadeiramente inovadora transcende tentativas de replicação. Sabe o que é mais incrível? Ela finalmente comentou, um sorriso sereno em seu rosto. O sistema fez grande parte disso sozinho. Ele não apenas evoluiu além das tentativas de cópia, ele aprendeu a se defender de formas que nem eu havia previsto. Enquanto o sol se ia,
punha, lançando sombras douradas sobre o complexo industrial, Helena refletia sobre como cada desafio em sua jornada havia contribuído para o crescimento não apenas de sua criação, mas dela própria. Seu sistema havia se tornado mais do que uma ferramenta tecnológica. Era um exemplo vivo de como inovação verdadeira nasce da combinação de visão, integridade e coragem para defender o que é certo. O que fazemos agora? Marco perguntou.